Fala galera, dando continuidade aqui na super aula de sistemas de vantagem mecânica, hoje entraremos na aula 3. Tá? Então para você que ainda não assistiu às aulas anteriores, eu criei uma playlist para facilitar aí o acesso aos vídeos, né, dessa super aula. Eu deixarei o link na descrição deste vídeo. Não deixem de assistir principalmente a aula 1, na qual eu comento, né, sobre a eficiência, regras, sistemas de captura de progresso, bem como aí outros temas de extrema importância. Tá? E na aula de hoje eu mostrarei para vocês o sistema de vantagem mecânica simples reduzido, um dos mais utilizados no bombeiro e no mundo da verticalidade. E mostrarei também esses sistemas sendo montados com polias, descensores, né, e outros equipamentos. Então, sem perder tempo, bora lá para a explicação teórica. Para não perder aqui a sequência dos nossos objetivos, né, como já comentado anteriormente, falaremos dos sistemas simples reduzidos. O que está ticado aí de vermelho já foram apresentados em aulas anteriores. Beleza? Então, seguindo lá, tipos de sistemas, sistema simples, entramos hoje no reduzido. Tá? E nos sistemas reduzidos, a força de tração ela incide diretamente aí na corda que a carga se encontra ancorada, diferentemente aí do sistema estendido. No sistema estendido, a força ela incide diretamente na carga. Por quê? Porque nós colocamos a polia móvel na carga. Aqui não. Aqui nós colocamos a polia móvel através do auxílio de bloqueadores na corda, né, em que a carga se encontra ancorada. Como vocês podem observar aí na imagem abaixo. Observe que eu tenho o rescue sender e ele foi colocado na corda, né, em que a carga se encontra ancorada. Por isso que a força de tração ela incide diretamente aí nessa corda. Maravilha, né? Seguimos, né? Sempre que possível, efetue o tracionamento deixando as cordas paralelas, mantendo a vantagem mecânica trabalhando a seu favor. Essa regrinha, né? Essa informação ela serve para todos os sistemas. Já havia comentado sobre isso. E montem sistemas, né, com potência suficiente para que as pessoas envolvidas na operação consigam puxar com tranquilidade, sem ficar dando trancos e solavancos. Também já havia comentado isso com vocês. E para o cálculo desses sistemas, eu vou mostrar para vocês duas formas diferentes para você conseguir identificar se o seu sistema é um 3:1, 5:1, 7:1. Tá? Então, nessa primeira regra, né, nessa primeira forma de identificação, basta o operador ele contar o número de cordas que estão saindo da carga, se o seu sistema for estendido, o que não é o caso, né, nessa aula, ou somar o número de cordas que estão saindo do bloqueador, se o seu sistema ele for reduzido. Então, observem a imagem ao lado. Eu tenho um 3:1 reduzido. Então, basta, né, para você identificar se é um 3:1, 5, somar o número de cordas que estão saindo, né, do bloqueador. Então, observem lá, ó, do bloqueador para cima, eu tenho 3 cordas. Ou seja, meu sistema é um 3:1. Mais uma vez, relembrando, né, eu não consigo identificar sistema de vantagem mecânica combinado e complexo utilizando aqui essa regra, né? Essa regrinha de contar as cordas que estão saindo da carga ou do bloqueador. Tá? Então essa regra só é válida, né? Esse método de contagem, identificação de sistema só é válido para o sistema simples. E agora outra forma, né, de você calcular qual que é a vantagem, basta o operador aí somar o número de polias e acrescentar mais um. Só que para essa regra, né, eu tenho que desconsiderar a polia que está sendo empregada para o desvio de direção. Então observe a imagem ao lado, não tem uma polia de desvio de direção. Então basta eu somar o número de polias simples, né? Então eu tenho ali 2, acrescento mais 1, 3. Então meu sistema ele é um 3:1 reduzido. Beleza? Então fica aí duas formas diferentes aí de você conseguir identificar qual que é a vantagem mecânica do sistema simples, seja ele estendido ou reduzido. E nesses tipos de sistemas, a distância ela é reduzida com a ajuda de bloqueadores ou cordeletes, colocados aí na corda principal, ou seja, na corda do nó. Observe na imagem ao lado, né, que foi utilizado ali um bloqueador estrutural. Nos próximos slides mostrarei também, né, a redução utilizando aí cordeletes. Beleza? Seguindo aqui, né, nesse sistema, a vantagem é possibilitar aí o uso de cordas menores. E o que seria isso? No sistema estendido, imagina lá que eu tenho um ponto de ancoragem e aqui embaixo eu tenho a minha carga. E essa distância é de 30 metros. Então, se eu quiser montar um 3:1 estendido, eu vou precisar de no mínimo 90 metros de corda. 3 vezes 30, 90. Para você aí conseguir, né, fazer o tracionamento. Já no sistema reduzido, não. Observem na imagem ao lado. Considerando aí os 30 metros de distância, somente a corda do nó ela está ligada aí na carga até o ponto de ancoragem. Então aqui sim eu preciso de 30 metros de corda. Agora, para reduzir o sistema, basta aí 1, 2 ou 3 metros de corda sobrante que eu consigo fazer aí
a minha vantagem mecânica, consigo montar o meu sistema reduzido. Tá? Por isso, ela possibilita aí o uso de cordas menores. E a manobra, né? Imagina lá que quando eu começo a puxar, a polia móvel ela vai se encostar aí na polia fixa. Ela vai se aproximar. Então, ó, ela vai fazer isso aqui. E aí eu vou precisar jogar o rescue sender para frente. Tá? Essa manobra ela é conhecida como reset. Você vai precisar resetar o sistema, ou seja, deixar na captura de progresso e jogar aí o seu rescue sender para frente. E quando eu falo para frente, estou considerando a vantagem mecânica sendo montada na horizontal. No caso da imagem ao lado aí, eu jogaria o rescue sender para baixo. Seguindo aqui, observe que agora nós temos duas imagens. Temos dois sistemas de vantagem mecânica 3:1 reduzido. E a diferença aqui desses dois sistemas são os materiais, os equipamentos que estão sendo utilizados. Então observem na imagem 1. Eu tenho aqui um 3:1 reduzido com o auxílio de cordeletes. Então observe que foram empregados aqui dois cordeletes. Um fazendo a função de captura de progresso e o outro fazendo a função de redução. Ou seja, através do nó pro si, que o operador ele consegue aí bloquear, né, a corda principal e fazer aí o seu sistema 3:1 reduzido. Já na imagem 2, né, observem aí que foi utilizado a Maestro, que já tem uma captura de progresso integrada, então é uma excelente ferramenta. E para fazer a redução foi utilizado aí um bloqueador estrutural, tipo rescue sender. Beleza? Logicamente, né, você vai utilizar os equipamentos que você tem aí disponível. Seguindo aqui, não vou entrar no mérito, né, já foi comentado isso na aula inicial, na aula 1. Se você não assistiu, vai lá, né? Deixei aí a playlist, o link da playlist na descrição desse vídeo. Assiste para você entender melhor o que significa aí vantagem mecânica real e vantagem mecânica teórica. Tudo bem? Então não vou entrar no mérito aqui dessa apresentação. Seguindo aqui, quais que são as vantagens, né, em se utilizar descensores nos sistemas de vantagem mecânica? Quando utilizamos esses descensores autoblocantes, não há necessidade de se montar aí a captura de progresso, devido ao seu sistema de bloqueio ser automático. Em contrapartida, dependendo do equipamento que você for utilizar, a desvantagem é com relação à eficiência. Se você for comparar um ID com polias de alto rendimento, obviamente aí a eficiência ela é bem baixa comparando com essas polias. Como vocês podem observar a imagem ao lado, né, foi montado aí um 5:1 com mudança de direção. Como eu acabei de comentar, se eu estou utilizando o descensor autoblocante, eu não preciso fazer aí a captura de progresso, né, utilizando cordeletes nem bloqueadores, visto que o equipamento já tem essa função. E aí, óbvio, né, se a ideia é você montar sempre a captura de progresso na primeira corda, quando o seu sistema é ímpar, obviamente você vai colocar o ID aí já na primeira corda. E a polia ela vem depois, se você for montar um 5, um 7, um 9:1. Beleza? Então, quando você for montar um sistema em que precise, né, acrescentar polias e descensores automáticos, a ideia é que o descensor automático ele vai aí na primeira corda. A outra vantagem, né, em se utilizar descensores é que eles permitem a liberação da carga sem você precisar trocar os equipamentos. Então, se no meio do caminho, né, você fez o tracionamento e precisa debrear essa carga, se você estiver utilizando aí esses equipamentos como mostra aí a imagem abaixo, ID, Maestro, Indievo, você consegue aí retornar a carga com tranquilidade e segurança. Beleza? Seguindo aqui, né, sempre que você for efetuar o tracionamento utilizando o ID versão antes de 2019, deverá deixar a alavanca aí na posição belay. E após o tracionamento, deixar a alavanca na posição lock se você pretende aí deixar a carga içada. Obviamente, se a carga for ficar pendurada, você deixa na posição lock e ainda assim você faz aí um nó de bloqueio para evitar que a carga ela retorne. Beleza? Essas informações também já foi passado aí na apresentação anterior do sistema estendido. Aqui mais duas imagens para a gente comentar. Então observem aí na figura 1 a corda sendo passada por dentro do ID. Tá? Para você não se perder, usem como referência a came de segurança, a came anti-erro. Ou seja, a corda ela vai entrar sempre aqui ó, da esquerda para a direita. Beleza? Na imagem 2 foi montado aí um 3:1 com uma derivação, com uma mudança de direção na parte superior. Tá? Essa polia que está na ancoragem, que a seta está indicando aí para vocês, ela não reduz o sistema em nada, ela só auxilia aí a minha vantagem mecânica, né? Eu tenho uma mudança de direção, visto que eu quero que a minha carga, né, ela chegue aí até o topo. Beleza? Mas é um sistema 3:1 reduzido, utilizando aí o ID para fazer a vantagem mecânica. Aqui mais uma imagem, né? Mais um 3:1 reduzido, utilizando o ID e com mudança de direção.
E a ideia dessa imagem é mostrar a distribuição da carga nos pontos de ancoragem. Então observe que eu tenho ali um 3:1 reduzido, né, com mudança de direção e utilizando aí o ID para fazer aí a função de captura de progresso. E o operador ele conseguiu dividir a tensão que está chegando no ponto de ancoragem. Ou seja, eu tenho duas tensões chegando no ponto 1 e duas tensões chegando no ponto 2. Obviamente, se você está utilizando aqui um ponto bomba, não tem nem que se preocupar em querer dividir essas tensões. E a última imagem, né, para a gente finalizar aqui a nossa aula, mais uma vez eu tenho aqui um sistema 3:1 reduzido. É o sistema aí que a galera costuma chamar de teleférico. Utilizando, né, a Maestro aí no ponto de ancoragem. Tá? Aquela polia lá de cima no ponto de ancoragem está me servindo apenas como mudança de direção. E essa polia móvel que se encontra aí na carga, ela serve apenas, né, para colocar na corda da vantagem mecânica e servir como trilho. Tudo bem? Não tem função nenhuma ali na questão de vantagem mecânica. Apenas está seguindo como trilho aí para a corda da vantagem mecânica. Beleza, pessoal? Bom, espero que tenham gostado do vídeo, né? Chegamos ao final da aula 3. Na aula 4 falaremos sobre sistemas de vantagem mecânica dependente e independente. Então, se você gostou do vídeo, deixa aí o seu like e o seu comentário, que eu responderei a todos assim que possível e até uma próxima.